vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja convosco. Amém? Cumprimenta quem está do seu lado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos numa sexta-feira de poder hoje, para abençoar você de uma forma extraordinária. Daqui a pouco você vai vir aqui diante do altar, vai passar pelo Vale do Sal e vai sair daqui hoje com a resposta que você precisa. Amém? Mas antes disso, senta um minutinho. Nós temos uma palavra direcionada do coração de Deus para o seu coração. Nosso pastor teve algumas coisas a resolver, não conseguiu chegar a tempo, né? Mas nós temos uma palavra direcionada do coração de Deus para você. Uma palavra de encorajamento. Glória a Deus. Quem quer coragem aí para vencer? Amém. Então receba essa bênção. Nós vamos falar um pouquinho hoje, um pouquinho da trajetória do apóstolo Paulo. Se tem uma coisa que Paulo enfrentou durante a vida dele, foi tribulação. Alguém concorda com isso? Paulo, durante a sua trajetória, ele enfrentou muitas tribulações. Isso é algo comum dos dias de hoje também? Muito. Tribulações vêm dia após dia. Tem dias que você amanhece, está tudo tranquilo. Quando dá meio-dia, está aquela turbulência, né? Aí até o final do dia já acalmou tudo de novo. É ou não é? Mas a nossa vida tem essa situação aí todo dia para resolver. É uma coisa aqui, outra acolá. Agora nós temos que ter a certeza de uma coisa: nós nunca estamos sozinhos. O Senhor nunca nos desamparou. Toda palavra que Ele nos der, ela não vai voltar para Ele de forma vazia. Tem que voltar com um testemunho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Romanos. Vamos lá? Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Olha só. Nessa passagem que nós vamos ver, ele vai falar da justificação por meio da fé. No versículo 1 diz assim, vamos ler juntos? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Diga: eu estou firme. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência o quê? A esperança. O Paulo, ele tinha uma convicção muito clara dentro dele, que muitas das tribulações, das coisas que estavam acontecendo, aquilo não veio para martirizar ele. Aquilo não veio para fazer dele uma pessoa sufocada pelas lutas. Ele disse: olha, pela fé que eu recebi da palavra, eu tenho paz com Deus. Eu estou unido com Ele. Agora, quando a tribulação vier, isso vai produzir para mim uma certa paciência. Amém, pessoal? Quando você está passando por algumas lutas, você quer resolver de imediato. Mas tem coisas que você não consegue resolver de imediato. Tem coisas que, se dependesse de você, se dependesse de mim, já teria sido resolvido, há muito tempo. Mas não é do jeito que nós queremos. Não é da forma que nós almejamos. As coisas às vezes são gradativas. Tem coisa que é imediata. Agora tem coisa que vai demandar um pouquinho de tempo. Aí você faz o quê? Cria uma certa paciência. Estou passando por algumas lutas aí, pastor, mas eu estou firme. Estou passando por isso, mas eu tenho consciência de que ali na frente, eu já enxergo uma solução. Existe uma luz ali no final do túnel. Diga glória a Deus. Eu estou pacientemente lutando para que isso seja confirmado. Enquanto não acontece, eu vou fazendo o quê? Vou batalhando, vou pleiteando, vou guerreando, vou combatendo. Enquanto as coisas que eu tenho esperança que vêm acontecer, elas não acontecem, eu vou lutando pacientemente. Não é fazer acordo com o inimigo e dizer: não mexe muito comigo não, não é isso. É você estar pleiteando, tendo a certeza que logo essa tempestade passa. Ela não veio para ficar. Ela não veio para ficar ou dominar a minha vida. Mas isso veio e vai
Vai passar. A gente canta, né, as canções. Tem umas canções aí bonitas. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Aí cantamos, mas não acreditamos. É ou não é? Eu estou passando por uma luta, será que Deus é comigo? É claro que é. Agora essa tribulação está produzindo o quê? Experiência. Eu estou tendo paciência. Estou tendo uma paciência aqui para saber lidar com isso. Tem algumas pessoas que são um tanto quanto difíceis de lidar com elas. É ou não é? Deus colocou no seu caminho. Para quê? Produzir paciência. Produz uma certa paciência. Porque você vai ter que, todos os dias, saber lidar com isso. Saber lidar com o temperamento, com o comportamento, com as atitudes, sem ferir a palavra. Aí na sequência ele ainda continua. Olha o que ele disse aqui, ó. Final do versículo 4. Versículo 3, perdão. Nos gloriamos também, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ou perseverança, né? Paciência aqui, nessa tradução. E a paciência é o quê? A experiência. Tem coisas que a pessoa já venceu uma vez e quando ela tende a enfrentar aquilo novamente, ela já tem uma certa, entre aspas, experiência. Não é que nós devemos nos acostumar com o problema. Mas se surgir uma situação parecida com que a que eu venci ontem, eu tenho já uma experiência para lidar com isso. Claro que sempre buscando a Deus. Porque o Davi tinha experiência nas guerras. Davi tinha experiência nas batalhas. Mas ele nunca sabia, eu vou lá e eu vou conseguir vencer do meu jeito. Não. Deus, o Senhor quer que eu suba contra os inimigos? Ou o Senhor quer que eu fique? Ou seja, ele tinha certa experiência para lidar com algumas coisas. Mas sempre pedindo a orientação do alto. O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Isso aqui é até um puxão de orelha para a gente. Não, já sei lidar com isso. Já são anos que eu lido com essas coisas. Tem gente perdendo nisso. Porque ela diz que sabe lidar com a coisa e perde. Sabe lidar com a coisa, mas acaba sendo derrotado por aquilo. Aí a gente remonta, que a gente ouviu alguns dias atrás aqui, sobre o Josué. Josué não sabia vencer o território de Ai? Claro que sim. Tinha derrubado Jericó, Deus tinha dado estratégias para ele. Se ele tivesse pedido para Deus, ele venceria também Ai. Descobriria o que estava ali no meio deles, acertaria aquelas coisas e venceria. Mas como ele não pede, ele foi só pela experiência que tinha, por aquilo que falaram, volta de lá com 36 mortos. Eu sempre falo, não foi só os 36 mortos, foram 36 famílias. Porque aqueles homens, cada um tinha uma esposa e eles tinham filhos. Mulheres ficaram viúvas e crianças ficaram órfãs. Isso era um problema. Porque achou que a experiência já era o suficiente. E não. Na continuação ele diz, e a experiência faz o quê? Produz em nós a esperança. A esperança de que essa situação que está surgindo, essas lutas que eu estou enfrentando, logo elas vão cair por terra. Glória a Deus. Eu vou abrir com você o livro de Atos. Vamos para Atos capítulo 18. O pastor Jamil trouxe essa matéria no culto das 9. Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Você volta um pouquinho. A carta anterior, o livro anterior, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos estudar a partir do versículo 1. Vamos lá? Capítulo 18, versículo 1. Vamos ler. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e fazia o quê? E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus. Olha que coisa interessante. O Paulo, ele está numa viagem missionária e ele está levando a palavra a alguns lugares. Ele estava saindo da Itália, né? Estava saindo de Atenas. E ele vai em direção a essa região, né? Que é Corinto.
e depois Éfeso, consecutivamente. Mas ele está chegando a Corinto. Quando ele chega naquele lugar lá, ele encontra um homem chamado Áquila e Priscila, né? Que depois, posteriormente, se tornaram os pastores daquele lugar. Mas ele estava lá. Chega naquela região com o intuito de pregar o evangelho, de levar a palavra. E quando ele chega lá, ele se depara com uma situação totalmente diferente da que ele estava vivendo lá na Itália, onde ele já tinha uma certa segurança. Chegando lá, ele chega na casa desses irmãos. Eles haviam saído de outro lugar para chegar lá também, porque os judeus haviam sido expulsos. Aí ele vai ficar na casa desse irmão, e porque ele não tinha nada garantido ainda, agora o Paulo tinha que fazer o quê? Trabalhar. Amém, gente? E isso, para quem faz o evangelho, para quem cumpre o ministério, ele estava cumprindo o ministério ali assiduamente, agora ele ia ter que dar um pouquinho de pausa com relação a todos os dias estar ali, né? Batendo nas portas, falando de Jesus, e ele teria que agora também trabalhar. Isso aí mexe um pouquinho. Mas ele foi trabalhar, e a Bíblia diz que como ele tinha por ofício fazer tenda, era parecido e era igual ao que aqueles irmãos faziam, que era trabalhar com tendas, ele foi trabalhar. Mas no dia de sábado, que era o dia da sinagoga, o que o Paulo estava fazendo? Versículo 4, coloca novamente, versículo 4. E todos os sábados fazia o quê? Disputava na sinagoga e convencia a judeus e a quem mais? A gregos. O Paulo, mesmo diante daquela tribulação, de ter que correr atrás, né, de trabalhar um pouco mais para ter o sustento, para se sustentar, para poder ter alguma coisa, ele não ficou murmurando, não ficou triste, não ficou angustiado, não deixou aquilo dominar ele, muito pelo contrário. Aquela dificuldade presente naquele momento fez com que ele gerasse a oportunidade de se aproximar daquele casal, que deu a oportunidade de trabalhar junto com ele. Se tornaram, né, não só irmãos na fé, mas companheiros de ministério. E todos os sábados ele ia para a sinagoga. Pedia a oportunidade para pregar a palavra, pregava, falava sobre Jesus, e as pessoas se convertiam, tanto judeus como gregos. E se ele não tivesse ido, irmãos, por causa da dificuldade? Tem pessoas que às vezes por causa de uma dificuldade ou de outra, elas acabam não cumprindo alguns propósitos que Deus coloca para ela fazer, por causa da tribulação. Ah, pastor, é tanta tribulação, lá em casa hoje teve uma luta, não sei o que, no trabalho foi difícil, que eu nem consegui chegar na igreja. Pois é. São esses tipos de desafios que estão diante de nós todos os dias, e nós precisamos fazer o quê? Vencer. Tem gente que precisa ser um pouco mais resistente, porque a tribulação aperta um pouquinho, as coisas começam a ficarem mais difíceis. O que algumas fazem? Pulam do barco. Tendem a diminuir a intensidade com relação ao serviço. Paulo ficou firme, irmãos. Glória a Deus. Cheguei aqui em Corinto, tá difícil o negócio, mas eu estou aqui. No dia de sábado eu vou para a sinagoga, eu vou pedir a Deus inspiração, sabedoria, direção, e pedia. E as pessoas recebiam a palavra, eram convencidas, não por ele, a Bíblia fala que ele convencia, mas aquilo era uma obra do Espírito Santo, que convencia as pessoas e elas se convertiam a Jesus. A ida dele lá não era em vão. Só que ainda teve mais tribulação. Versículo seguinte, o 5, diz assim, vamos ler juntos? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele intensificou quando recebeu mais apoio, né? Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para onde? Ele quis abandonar aquela missão. O negócio apertou um pouquinho, mesmo ele tendo apoio. Ele se entristeceu com algumas coisas e ele quis abandonar a missão. Como muitas vezes, irmãos, não vamos ser hipócritas não. Tem gente que está assistindo agora, que às vezes Deus coloca algo na mão dela, o que ela faz? Por conta da dificuldade ou por conta de algumas resistências, não quero saber disso, isso não é para mim. Não é para você? Ou você que está jogando fora? Tem os dois lados, né? Se nós temos discernimento da palavra, quem estava quarta-feira aqui vai lembrar disso, nós vamos entender muito perfeitamente que isso faz parte. Isso não é uma coisa assim, para desistir do nada. Teve uma resistência, ele viu que o negócio não ia ser tão simples assim. Ficou entristecido, ele pensou em deixá-los e disse: eu vou deixá-los aqui, o sangue de vocês não está sobre mim, e eu vou para
os gentios. Só que aí Deus chama ele, ó, versículo 8. E Crispo, versículo 7, perdão. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto. Ele foi para a casa de um dos irmãos da fé ali, que era chamado Tito. Ficou na casa dele. A casa dele é assim, no lado da igreja, né? Do lado da sinagoga dos judeus lá. Aí diz assim, versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, fez o quê? Creu no Senhor com toda a sua casa. Também, muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram o quê? Batizados. Como o nosso pastor sempre comenta, aquilo foi um tapa na cara do Paulo. Porque ele queria desistir por conta da tribulação que os próprios irmãos estavam oferecendo a ele. E ele quis, o sangue de vocês não está na minha mão. Eu vou para os gentios. Como às vezes, tem gente da família que às vezes irrita, coisas que acontecem no trabalho, vou te deixar sozinho, vou seguir a minha trajetória. Né? E Deus manda voltar, né? Deus manda, vai lá, volta. Tem coisa para ser feita ainda. Aí no caso dele, ele vai para a casa desse irmão, bem do lado. E quando ele chega na casa do Tito lá, ele começa a ouvir o testemunho do lado. O príncipe da sinagoga lá, o chefe da sinagoga, o Crispo, que era como se fosse o líder, né? Daquele povo lá, da sinagoga dos judeus, ele se converte a Jesus com toda a sua família. Aí quando ele vê aquela obra acontecer, ele disse, olha, aquele homem foi batizado, se converteu, foi batizado dele, a família dele, e tinha muita gente que estava ouvindo e se convertendo também. Paulo começou a pensar, será que eu não estou fazendo bobeira? Não resistindo à tribulação e querendo desistir disso? Aí Deus dá uma palavra para ele, versículo 9, olha só, o negócio é bem sério. E disse o Senhor em visão a Paulo. O que ele disse? Não temas, leia comigo, mas fala e não te cales. Quer dizer, larga com essa história de querer sair daí para outra missão, que o teu negócio é aí. Glória a Deus, gente. Isso quer dizer muita coisa para muita gente. Que às vezes quer desistir de algumas missões, quer jogar fora aquilo que Deus colocou diante dela, sendo que diante dela está a oportunidade de viver aquilo que Deus planejou. Não, porque é muita tribulação aqui, é melhor ir para outro lugar. E você acha que no outro lugar não vai ter tribulação? Né? Porque é o que muita gente pensa, aqui está difícil, eu vou estar para tal lugar que lá está fácil. Quem foi que disse? Né? Quem foi que disse que no outro lugar está fácil? Nós aprendemos uma coisa com o pai da fé, que é o Abraão, né? Nós somos a bênção. Glória a Deus. Não é o lugar em si, somos nós. Aonde você chega, você faz a diferença. O lugar é mirrado, pois as coisas começam a melhorar por causa de você. Que a bênção está sobre ti. Não é o que está escrito? Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele tinha a bênção com ele. Deus fala para ele, você vai lá e faz o quê? Fala e não te cale. Vai lá e prega a palavra. Já tem gente se convertendo. Na sequência, 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo aonde? Nesta cidade. Paulo, não abra mão de lutar por esse povo. Fica firme aí. Glória a Deus, gente. Você está querendo desistir de algumas coisas, né? Deus está dizendo, fica firme aí. Tem muito povo para você ganhar. Amém, gente? Mas é muita tribulação, sim. Mas a tribulação produz o quê? Paciência. A paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Resolvido o problema. O bonito disso ainda está lá, ó, versículo seguinte, 11. O que diz aí no versículo 11? E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles o quê? Queria ir embora. Tinha mais 1 ano e 6 meses para ficar lá. Amém, gente? Tem gente que estava querendo desistir de algumas coisas. Mais um tempo você ficar. E é para ficar fazendo o quê? Servindo. Mas vai ter algumas tribulações. Vai produzir paciência. Vai produzir experiência. E vai produzir esperança. Não abro mão disso. Vou ficar firme. Depois disso, né, nessa ocasião, Paulo foi para Éfeso. E lá também ele teve algumas complicações. Não vou ler tudo porque a leitura é muito extensa. Mas eu quero pegar com você um outro ponto dessa palavra. Aqui mesmo, agora segunda carta.
Segunda carta aos Coríntios, vamos lá, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Na primeira carta, o apóstolo Paulo estava trazendo para aquela igreja uma série de cobranças para que eles melhorassem com relação a Deus. Estavam servindo completamente errado, né? E ele pegou duro com o povo naquela carta. Já na segunda carta, ele é um pouco mais leve na conotação daquilo que ele está tratando. Só que ele não deixou de falar todas as verdades que o povo precisava ouvir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler? Diz assim a palavra: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em o quê? Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens e muitas vezes em perigo de rios, perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas. Ele estava abrindo o coração para o pessoal, para o povo daquela igreja de Corinto. Disse, olha, tem muitos por aí querendo falar isso, aquilo, outro, mas eu passei muito mais do que eles tribulações. Ele especificou aqui tudo que ele enfrentou, né? Ele deixou muito claro aqui que toda a trajetória dele teve tribulação. E mesmo assim ele fez o quê? Manteve firme a sua confissão. No versículo final aqui que eu li, que é o versículo de número 28, ele diz: além das coisas exteriores, que eram essas situações, me oprime cada dia o cuidado de quê? De todas as igrejas, o cuidado do tratado espiritual. Não só as viagens, as lutas que ele enfrentou durante esse período, mas a responsabilidade de ter que prestar conta do povo. Ele disse, em todas essas tribulações aí, vencemos. Glória a Deus, gente. Venceu. Eu vou fazer uma pergunta para você. Mediante tudo isso que o Paulo enfrentou, qual é a nossa luta? Né? Parou para analisar? Ih, pastor, eu fiquei até com vergonha agora. Eu também. Fiquei até com vergonha agora. Eu estou brigando por causa do cachorro que melou a casa lá. Eu briguei com meu marido, nós dois estamos de mal. Por causa de uma bobeira. No trabalho, porque faltou uma anotaçãozinha lá, uma coisinha básica. A pessoa tirou uma nota fiscal errada. Por causa disso, nós estamos se matando. Isso não é tribulação, não. Tribulação foi o que ele enfrentou. E fez o quê? Ficou firme. Tribulação foi o que ele passou. Ficou firme. Tem uma outra passagem da Bíblia que ele fala lá sobre o espinho que ele recebeu na carne. Aquela dor era uma tormenta para ele. Ele estava atormentado. E aí ele ora, pede a Deus que Deus faça alguma coisa por ele, tenha misericórdia dele. Está aqui no capítulo 12, você está no capítulo 11? Vamos lá, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Ele pediu, no versículo 8 ele diz, 3 vezes ele orou ao Senhor para que se desviasse dele, aquela luta. Aí o que Deus falou para ele? E disse-me, a minha graça faz o quê? Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Ele sabia que as lutas que ele enfrentava, as fraquezas que ele tinha, nelas eram colocadas o poder de Deus para ele suportar. O poder de Deus está sobre a sua vida hoje. Você pode suportar qualquer tribulação. Estou passando por umas lutas, o médico diagnosticou e viu que eu estou com problema de saúde. Vamos tratar. Primeiro vamos orar a Deus e vamos tratar. Tem dificuldade nisso? Acho que não. Não, mas eu estou quase para morrer, é muita luta. Ô irmão, você não sabe o que é luta. Isso é sério.
Isso não é nada. Para Deus isso não é nada. Nós não temos motivo para chorar. Nessa mesma carta aí, na segunda, no capítulo 7, vamos voltar um pouquinho, eu anotei aqui, eu não vou deixar de falar com você sobre isso. Capítulo 7. Você está no capítulo 12, volta para o 7. Versículo 5. Quando ele chegou na Macedônia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos ler? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve o quê? Repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. E por dentro, o quê? Temores. Mais uma vez, ele fala daquilo que ele teve que enfrentar durante a jornada. Eu não vou comentar com você, não vou ler, porque a leitura é muito extensa. Mas várias vezes já lemos sobre isso. No capítulo 27 e 28 de Atos, principalmente no 27, conta a história daquele naufrágio que ele teve. Saíram da Itália, de Roma. Ele falou, olha, a viagem tende a ser pesada. Ele teve discernimento que a viagem não seria fácil. E falou para esperar, para não ir. Mas como o marinheiro lá, o pessoal experiente, não, vamos para lá. E foram. E ele estava preso. Ele tinha que chegar até Roma, né? E aí, nessa viagem, nessa lida, acontece aquela tribulação no meio do mar. O barco quase naufragando. Deus dá uma palavra para ele, olha, tudo que tem na embarcação vai se perder, mas a vida de nenhum dos que estão contigo vai se perder. O Paulo transmite aqui, ele fica em paz. Porque ele sabia que importava que ele chegasse até César, em Roma, até diante do imperador. Ele tinha que chegar lá. Ah, mas era muita tribulação, mas ele tinha convicção de que chegaria lá. E chegou. Chegaram em Malta. Chegando lá naquela ilha, onde Deus permitiu eles chegarem, ninguém se perdeu, ninguém morreu. Aí eles estão lá trabalhando, fazendo as coisas direitinho, ele pega os gravetos para fazer acender a fogueira. Você já conhece a história. A serpente vem lá e morde. Ele pega e lança a serpente lá no fogo, os pessoal começam a olhar para ele e dizer, esse cara deve estar cumprindo algum juízo, porque ele naufragou primeiro, escapou, mas agora da víbora ele não escapa. Aí os dias passam, as horas passam, o tempo vai passando, passa dias e o Paulo continua intacto, não morre. Pessoal, esse cara só deve ser um Deus. Não sei como é que as pessoas eram idólatras. Diz que ele estava cumprindo juízo, agora diz que ele era um Deus. Elas não sabem coisa com coisa. Muita gente é assim. Aí ele está lá nessa situação e ele entendia. Preciso chegar até o César. Não vou morrer agora. Aquela tribulação para ele não era nada. Você sabe qual propósito Deus tem para você? Sabe ou não sabe? Sabe. Se você não sabe, busque de Deus saber. Com certeza você vai ter menos medo de algumas coisas que enfrenta. Quando você é consciente de quem você é, de onde você vai chegar, você não teme a nada. Você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai chegar. É só permanecer na palavra. Diga graças a Deus. Só permanecer na palavra. Mais cedo ou mais tarde chega. Lá no final da trajetória dele, ele está lá um pouco contristado, mas ele tinha convicção da sua missão cumprida, e ele tinha convicção de que aquilo que ele fez durante a trajetória não o envergonharia diante de Deus. Eu queria finalizar com você, na segunda carta aqui ao Timóteo, um pouco na frente, segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Olha a convicção que ele tinha lá no final da trajetória dele. 4 é o capítulo, 6 é o versículo. Segunda carta a Timóteo. Diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Quer dizer, eu estou quase partindo. E o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? E guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Ele estava naquele período da vida dele, que ele já estava chegando ao final. Ele tinha convicção de que ele tinha feito a parte dele, de que em tudo ele tinha combatido, de que ele não tinha se acovardado ou se intimidado diante das situações. Ele sabia que a fé ele tinha guardado até então, até o momento presente, ele tinha guardado a sua fé em Jesus, na palavra de Deus, e por isso ele pregava. E ele tinha convicção de que a partida dele estava próxima. O combate está se cumprindo. Eu já estou quase sendo oferecido por aspersão de sacrifício a Deus. Aí ele fala, olha, você vem depressa, Timóteo, aí traz contigo aí o João. Ele estava naquela fase idosa da vida, né? Já bem no finalzinho, que ele queria a companhia de pessoas ao lado dele. Mas não é porque ele estava triste, vou morrer agora, acabou minha história. Ele tinha consciência do que ele tinha feito e de que a hora estava chegando. É uma coisa que a gente tem que chegar lá no final da trajetória e ter a mesma coisa, né? Ter a mesma convicção de que estamos chegando e de que chegando aqui, na hora em que Deus vai me resgatar, eu tenho convicção de que para onde eu vou e daquilo que eu fiz, de que tudo que estava ao meu alcance, eu não deixei de cumprir. E tem muita gente que se entristece. Já viu aquela pessoa da família que morre e a outra fica triste? Não fica triste porque morreu. Está triste porque ela não fez algumas coisas que tinha que fazer. Né? Só um remorso. Fica lá em cima, amava tanto, amava. O que não fez em vida? Né? Quem faz, fica o quê? Tranquilo. Dever cumprido. Cumprimos o que tinha que ser cumprido. Não me entristeço em nada. Por isso hoje eu quero encorajar você na oração a estarmos com essa convicção de que as tribulações elas fazem parte. De que eu não vou olhar para isso como uma coisa grande e difícil. Eu vou olhar isso como mais um degrau para que eu cresça espiritualmente. Glória a Deus. É mais um degrau que você vai colocar lá e você vai subir em cima dele. Isso vai te engrandecer. Glória a Deus. Experiências, as coisas que surgem, vai nos trazendo essa comunhão com Deus. E nós vamos vencer para a glória dele. Amém? Você que está em casa aí, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração para quem está em casa? Estenda as mãos assim, meu Deus.